Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, é um prazer ter você aqui. Nós estamos aqui sempre trazendo a palavra de Deus com muito respeito, com muito amor, com muita alegria. É um prazer estudar e aprender sobre a palavra de Deus. Gera vida, gera fé, gera ânimo, sabedoria, e compartilhar isso com vocês é muito bom, sempre de uma maneira mais simples, para a melhor compreensão de todos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que está no livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, para quem não sabe, no capítulo 10. Os dois primeiros versículos nós vamos ler e depois nós vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Livro de Levítico, capítulo 10, 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, e sobre esse incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Essa história é uma história que vai falar a respeito de dois dos 4 filhos de Arão, Arão, irmão de Moisés. Arão se tornou o primeiro sumo sacerdote ali do povo de Deus, quando o Senhor os tirou da terra do Egito, e os seus filhos também trabalhavam ali com o sacerdócio, fazendo todos os procedimentos que Deus ordenava em relação ao tabernáculo, aos sacrifícios, holocaustos, a esses serviços sacerdotais. Deus sempre especificou de uma maneira muito detalhada, através de Moisés, e que repassava essas informações ao povo, tudo o que Deus queria que fosse feito da maneira que o Senhor queria que fosse feito. Sempre foi tudo muito bem especificado para não deixar margem de dúvida ao povo. Nadab e Abiú, obviamente, sabiam disso. Eu não li o texto anterior e não leio e não vou ler os versículos posteriores, porque eu gostaria que vocês lessem. Eu li agora o capítulo 10, versículo 1 e 2 do livro de Levítico. Mas eu gostaria que vocês lessem o texto que vem um pouco antes e os versículos posteriores, para que vocês tenham ainda uma melhor compreensão, e já fica de estímulo para que você também tome a iniciativa de buscar mais, ler a palavra de Deus e aprender. Mas eu posso lhe adiantar que Nadab e Abiú tinham bebido, e eles entraram ali no tabernáculo, pegaram cada um o seu incensário, e eles foram oferecer a Deus fogo estranho. Quando eu falo que eles tinham bebido, eles estavam alcoolizados. E eles foram ali levar fogo estranho para Deus. O texto deixa claro que algo que Deus não havia ordenado. Existia todo um cuidado em quem entrava, quem permanecia, o que era feito, o que podia, o que não podia fazer, o que podia, o que não podia levar lá no tabernáculo. Deus, ele é Deus supremo. Nós devemos ter temor a Deus. Temor não é você ter medo, não é você ter medo de Deus, como aquela pessoa que tem medo de um ladrão. Não. O temor a Deus é um respeito absoluto, porque quando você tem medo de algo, você quer se afastar daquilo. Se você tem medo de rato, você quer se afastar. Se você tem medo de cobra, você quer se afastar. Deus sempre quis o ser humano próximo dele. Então, o temor a Deus, que de maneira muito errônea as pessoas elas ensinam e aprendem, não é medo. Não é medo de Deus. Se você tiver medo de Deus, você vai se afastar. E quem quer que você se afaste de Deus não é Deus, é o diabo. O diabo quer mesmo que você tenha medo de Deus. O diabo quer que você imagine que Deus é um Deus muito rigoroso, que está ali com um tridente na mão, pronto para poder te enfiar e te empurrar para o inferno.
como existem até mesmo em animações, em desenhos. O diabo quer que você acredite isso, que você tenha medo de Deus e que você se afaste. Não. Temor a Deus, o temor que Deus quer e que Ele requer do ser humano é um respeito absoluto, mas não medo que vai te afastar de Deus. Ele quer você próximo dele. Então, o tabernáculo e tudo que era feito ali era algo muito sério. Era algo que envolvia ali os holocaustos, os sacrifícios para expiação de pecado, para purificações, era algo muito sério. E o Nadab e Abiú, mesmo sendo sobrinhos de Moisés, o grande líder do povo, mesmo sendo filhos de Arão, o sumo sacerdote, o único que tinha autorização de adentrar o Santo dos Santos, ou o Santíssimo, que era o lugar mais restrito de dentro do tabernáculo, e que ele próprio, sendo sumo sacerdote, ainda assim só tinha autorização de entrar uma vez ao ano. Era extremamente proibido que qualquer outra pessoa entrasse naquele lugar. Então existia todo um protocolo extremamente rígido a ser cumprido. E mesmo sabendo disso, Nadab e Abiú entram ali com os seus incensários e eles acendem o fogo, oferecendo um fogo estranho a Deus. E o texto deixa claro que o Senhor não os ordenou fazer aquilo daquele jeito, com aquele fogo, naquele momento e naquele estado que eles estavam. Então, como amor à sua própria palavra, à sua própria lei, porque eu sempre falo aqui em casa que Deus é o primeiro a cumprir a sua própria lei. Deus é o primeiro a respeitar o seu próprio nome. Todo aquele que ama a Deus busca cumprir a palavra de Deus, respeita o nome de Deus, mas Deus é o primeiro que faz isso. Então, como uma forma de respeito ao seu próprio nome, à sua própria ordem e para dar exemplo a todos os outros, porque tinha que ficar de exemplo. Então, o texto vai dizer que Deus que saiu um fogo diante do Senhor e vai consumir o Nadab e o Abiú e eles vão morrer ali perante o Senhor. Eles vão ser consumidos por aquele fogo e isso vai levar à morte deles. Então Arão ali vai perder de uma só vez seus 2 filhos diante de Deus, porque eles agiram de maneira desrespeitosa com Deus. Vamos trazer esse acontecimento um pouco mais para os nossos dias e para aquilo que nós estamos habituados a viver, ao nosso contexto mais próximo da nossa realidade. Muitas vezes as pessoas podem pensar estarem fazendo coisas para Deus. Para Deus. Mas, na verdade, aos olhos de Deus, elas estão afrontando uma lei de Deus e desrespeitando a Deus. O que interessa para o ser humano, e isso tem que entrar de uma vez por todas na nossa mente, e a gente precisa se lembrar, o que importa de fato não é o que é certo aos olhos do homem. O que importa é o que é certo aos olhos de Deus. Porque o ser humano enxerga de um prisma, Deus enxerga de outro. Para o ser humano, algumas coisas são positivas. Para Deus, essas coisas podem ser negativas. A Bíblia fala, para o ser humano, todos os seus caminhos são bons, mas Deus avalia o coração, as intenções. Quantas vezes alguém faz uma coisa com a melhor das intenções, mas Deus avalia o que tem por trás daquilo.
E eu preciso fazer um parêntese aqui para que não caia naquele ditado popular de boa intenção o inferno está cheio. Não. Deus, ele também avalia a nossa intenção e isso é muito bom pra gente. Graças a Deus que Deus avalia a nossa intenção. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes nós cometemos erros, mas não tivemos a intenção, a malícia de cometer aquele erro. Deus, sendo justo, ele observa aquilo e ele considera. E ele vê. Aquela pessoa errou, ela errou sim, mas ela não teve a intenção. Ela estava tentando fazer algo bom, mas ela errou. Deus considera isso. E que bom que Deus considera isso. Porque ele vê que nós não tivemos a intenção. Nós tivemos a culpa, porque nós erramos. Mas nós não tivemos a intenção. E ele leva isso em consideração. Como também, por outro lado, ele também leva em consideração quando a pessoa faz algo considerado bom, mas com intenções ruins. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil da gente ver isso. Chega alguém, tá com o celular lá na cara, pega um dinheiro, pega um presente, entrega para alguém e fica filmando. Tô aqui com o fulano de tal que tá passando necessidade, vim aqui trazer uma ajuda para ele, vim trazer uma cesta básica, vim trazer R$100, R$1.000, vim ajudar a fazer a casa dele, pintar a casa, reformar, vim ajudar aqui ele a montar um negócio próprio. Estamos aqui, tô ajudando fulano. Fulano, Deus te abençoe. Olha aqui para a câmera, dá um tchauzinho. A pessoa vai fazer uma coisa boa, ela vai levar uma comida para alguém que está com fome. Ela vai fazer uma coisa boa, ela vai levar dinheiro para alguém que está precisando. Mas qual que é a intenção dela? Aparecer na câmera, ser elogiado, ganhar curtidas, ganhar patrocínio, ficar com uma imagem de uma pessoa boa. Se eleger, se candidatar e se eleger, né? As eleições vêm aí. Olha bem o que você vai ver na câmera. Quem que você vai ver lá, ó. Dá um tchauzinho aqui para a câmera. As eleições estão aí. Deus também avalia esse tipo de comportamento. Então, dos dois lados, Deus ele avalia a pessoa que erra, mas não teve a intenção do erro, e Deus avalia a pessoa que faz algo considerado positivo, mas que teve uma intenção péssima, que teve uma má intenção. Então, o Nadab e Abiú, ainda que eu não estou afirmando, mas vamos gerar aqui uma hipótese. Vamos gerar uma hipótese. Ainda que, porventura, talvez, eles tenham em algum momento na mente deles imaginado estarem fazendo algo bom, a atitude deles foi considerada por Deus muito grave, e é aí que a gente precisa focar. O que importa, no fundo, é aos olhos de Deus, não é aos olhos do homem. Aos olhos do mundo, eu vou falar um exemplo aqui, que é um exemplo que acontece de 1 em 1 segundo ao redor do mundo. Um homem e uma mulher se conhecem, se gostam, vão morar juntos, sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de matrimônio assumido diante de Deus e da sociedade. Se conheceram ali, tiveram relações sexuais, se gostaram, agora é meu marido, agora é minha mulher. Para o mundo, aos olhos do mundo, qual é o problema? Eles se gostaram, viva o amor, eles encontraram, um encontrou a sua cara metade, olha que casal lindo. Aí começa a acompanhar as fotos, os vídeos. Nossa, vocês nasceram um para o outro, se conheceram outro dia. Que sorte vocês têm no amor. Aos olhos do mundo isso pode parecer lindo. Aos olhos de Deus tem um nome: fornicação. Não é casamento, é fornicação.
O que importa é aos olhos do mundo ou aos olhos de Deus? Outro exemplo, existe um casal, eles de fato são casados, existe ali um matrimônio, com todos os seus percalços, tempos bons e tempos maus, como acontece na vida de todo ser humano. Aí um dos cônjuges, vamos colocar o homem, que geralmente é o que acontece. Olha uma mulher na rua, no trabalho, começa a se interessar, vai lá, tem relação sexual com a mulher, começa a se relacionar com aquela mulher, vira amante, decide largar a mulher para ficar com aquela aventura. Às vezes é uma mulher mais nova, que ele considera mais bonita, ele se sente ainda mais jovem, ele usa aquela mulher como uma agulhada de botox, né? Ele quer se sentir mais jovem. Aí ele larga a esposa que aturou ele, aturou os defeitos dele, cuidou dele quando ele estava doente, ficou com ele quando ele ainda era mais pobre, agora ele melhorou de vida. A esposa que teve do lado dele nos piores momentos, ele dá um pé nela e larga ela, que agora ele encontrou uma mais nova, uma que ele considera mais bonita, que faz com que ele se sinta mais jovem. E aí ele troca. Aos olhos do mundo, o que é isso? Ué, mas ele se apaixonou, ele tem direito de viver a vida dele com outra pessoa, eles se apaixonaram, ele tem direito, ele terminou o casamento dele, agora ele quer ficar com essa. Aos olhos do mundo é o quê? É paixão. Aos olhos de Deus é o quê? Adultério. Tinha um matrimônio selado ali. Ele largou a mulher, ficou com outra. E antes de largar a mulher, ele já estava traindo a mulher com a amante. Aos olhos de Deus é o quê? É um casal que Deus vai chipar, fazer coraçãozinho lá do céu. Imagina Deus fazendo coraçãozinho para esse casal. Deus vai chipar esse casal? Aos olhos de Deus isso é o quê? Adultério. Ah, mas agora ele se casou com aquela que era amante e virou esposa. Aos olhos de Deus isso é o quê? Um novo matrimônio? Adultério. Continua sendo adultério. Casamento para Deus é uma vez por todas. Existem algumas exceções que existe sim a necessidade do divórcio. A Bíblia já deixa isso especificado. Existem sim algumas situações em que o divórcio é sim recomendado. E trazendo para um assunto que está cada vez mais atual, com certeza, se uma mulher estiver correndo risco de vida com seu marido e ela for se separar, com toda a certeza do mundo, Deus não vai preferir que ela permaneça com o marido a ponto de morrer do que se separar e manter a sua vida e sua saúde. É óbvio. Deus está a favor da vida. Deus está a favor da vida. A vida vem em primeiro lugar, até porque sem vida não tem casamento. Se a mulher estiver morta, do que adianta tentar manter o casamento? Se ela estiver morta, não tem casamento. Então é óbvio, existem situações. Mas o exemplo que eu dei aqui não tem nada a ver com isso não. O exemplo que eu dei aqui, que acontece todos os dias ao redor do mundo, é safadeza mesmo. É infidelidade, aquela pessoa que não tem caráter, porque fidelidade e caráter andam juntos. A pessoa que é fiel tem caráter, a pessoa que não tem caráter não é fiel. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Então o que eu estou falando aqui é disso. O que importa é aos olhos do mundo ou aos olhos de Deus? Então a gente precisa buscar em Deus e pedir a Deus, Senhor, me ajude a enxergar se eu estou me movendo, conduzindo a minha vida de acordo com os olhos do mundo ou de acordo com os seus olhos. Se os meus olhos estão corrompidos e eu olho para as minhas atitudes e sempre acho que eu estou fazendo tudo certo, ou se eu também busco a tua aprovação, Senhor,
isso que eu estou fazendo está certo? Me ajuda a identificar se está errado? Me ajuda a compreender, a enxergar? Tem gente que não está nem aí, tem gente que não se autoavalia, tem gente que não pede ajuda de Deus para saber se está certo ou está errado. A pessoa só vai indo, só vai indo, só vai indo, e ela não quer saber se ela está certa ou se ela está errada. E muitas delas sempre acham que estão certas. É aquele arrogante ao extremo. Ele sempre está certo em tudo. Não pede desculpa por nada, não se arrepende por nada, nunca me arrependo do que eu faço. É aquele arrogante dos pés à cabeça. Se você não quer ser assim, busque sabedoria em Deus. A Bíblia diz: aquele que pede sabedoria a Deus, Deus dá largamente. Peça sabedoria a Deus. Esses dois homens aqui, eles cometeram algo grave aos olhos de Deus. Talvez aos olhos de alguns homens não fosse grave. Deus podia dar uma punição mais leve, mas aos olhos de Deus foi algo gravíssimo. E quantas pessoas estão morrendo porque acreditam que estão sempre certas no que estão fazendo, não pedem a orientação de Deus, não pedem a Deus que abra os seus olhos, são arrogantes, não se arrependem de nada e estão morrendo sem se arrepender, sem ter o perdão de Deus, que o perdão ele é uma consequência do arrependimento. O perdão só pode vir depois do arrependimento do homem. E essas pessoas estão perdendo a vida, estão perdendo a salvação, elas estão morrendo porque não se arrependem, porque simplesmente elas não se autoavaliam, não pedem a Deus uma avaliação, elas sempre acreditam que estão certas e elas se baseiam aos olhos do mundo. Ah, o mundo acha fofinho, um casal que se conheceu agora, tá junto. Ah, não, é marido e mulher. Aos olhos de Deus é fornicação. Eles estão transando sem ser marido e mulher, sem terem assumido um compromisso diante de Deus. O mundo acha lindo que o cara largou o marido para ficar com outra mulher, a mulher largou o marido, começou a trair, teve um amante. O mundo acha lindo. Não, o que vale é o amor e se apaixonar. Aos olhos de Deus, adultério. Então, muitas coisas que aos olhos dos homens é normal, aos olhos de Deus é terrível, é abominável. Deus não se agrada de jeito nenhum. Então, peça a Deus sabedoria e pergunte: Senhor, me mostra na minha vida o que eu estou fazendo, me baseando aos olhos do mundo, mas que aos teus olhos é algo abominável, que o Senhor detesta, porque eu quero corrigir. Me ajuda a enxergar. É isso que nós devemos fazer. E em relação ao que eu falei no começo, do Nadab e o Abiú estarem alcoolizados, de maneira nenhuma eu estou questionando o beber, né? O tomar uma bebida alcoólica. A Bíblia ela realmente não diz em nenhuma parte que a pessoa está cometendo um pecado, algo grave, se ela colocar uma gota de álcool na boca. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia duramente condena é a pessoa embriagada, aquela pessoa que ela mete o pé mesmo na lama, aquela pessoa que ela assim, não tem um mínimo de limite e ela se embriaga, aquela pessoa que vai além de todos os limites. Isso realmente a Bíblia condena. E nós sabemos, você não precisa ser muito inteligente para compreender o porquê Deus condena toda essa embriagação, digamos assim, todo esse exagero com bebida alcoólica. A gente sabe quantos males acontecem provenientes do exagero da bebida alcoólica. Então, você não precisa ser muito inteligente para compreender isso. Então, o fato por isso que eu pedi para vocês continuarem a leitura, volto a dizer, a leitura que fizemos agora é Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Mas se você continuar a leitura, você vai compreender melhor em relação à bebida
A gente sabe que não existe um limite que seja um limite global, né, para todas as pessoas. Dentro desse limite está tudo certo. Porque as pessoas, elas têm resistência diferente. Tem gente que bebe uma taça de vinho, fica bêbada. Tem gente que bebe uma taça de vinho, fica satisfeito. Tem gente que bebe uma taça de vinho, parece que nem bebeu nada, parece que bebeu água. Então, o nível de resistência de pessoa para pessoa muda. Então, não tem como você dar um parâmetro do que é beber muito, do que é beber pouco. Cada indivíduo vai reagir de uma maneira diferente. O que é muito para uns é pouco para outros e assim sucessivamente. Mas a pessoa precisa ter um discernimento e um cuidado de saber que o excesso de álcool é um excesso de males. O excesso de álcool é um excesso de males, um excesso de desgraças. Então, esse texto, ele nos mostra que nem tudo que você faz a Deus e você acha que está fazendo o correto, para Deus é agradável. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê tantas pessoas assim, debochando tanto, escarnecendo tanto das coisas de Deus, do crente, do cristão, de Jesus, da Bíblia. Olha, mas escarnece tanto e fazem assim uma coisa tão vexatória, sabe? Eu já tive o desprazer de ver uns vídeos assim, passando, né? Uns vídeos de gente de homens se vestindo com vestidos, com roupas tão esdrúxulas, umas roupas que honestamente, assim, não tem nada a ver com qualquer tipo de adoração a Deus, fazendo uns rodopios, aí pula, bate palma, bate o pé no chão, dá uns gritos e se rodopia, se sacode ali, mostrando que tá ali, que é uma pessoa de Deus, sabe? Ridicularizando o cristão, ridicularizando Cristo, porque, como eu sempre falo, só existe cristão porque existe um Cristo. Então, quando você escarnece o cristão, você está escarnecendo o Filho de Deus. Quando você faz mal a um cristão, quando você debocha de um cristão, você está debochando do Cristo, porque não existe um cristão sem Cristo. Então, são coisas tão vexatórias, sabe? Alguns tipos de sacrifício. Não, eu estou fazendo isso aqui para Deus. Uns sacrifícios, umas coisas assim tão abomináveis, sabe? Às vezes sacrifica. Tem alguns contextos, tá? Religiosos, tá? E eu não falo só desse país, que sacrificam até mesmo seres humanos, sacrifícios humanos, que já existia na antiguidade e Deus nunca requereu isso do seu povo. Inclusive existe versículo na Bíblia, Deus falando: vocês queimam seus filhos, eu nunca requeri isso de vocês. Eu nunca mandei vocês fazerem isso. Eu nunca quis esse tipo de sacrifício. Eu nunca concordei com esse tipo de sacrifício. O próprio Deus falando isso. E infelizmente até os dias de hoje existem sacrifícios humanos de pessoas que acreditam, que justificam, que estão ali fazendo uma oferenda, fazendo ali oferenda porque significa oferecer, tá? Isso que é uma oferenda, oferecer. Estão ali fazendo uma oferta, estão ali fazendo um trabalho para agradar ali a Deus, ali agradar. Gente, você precisa buscar em Deus o que agrada a Deus. Quando você vai dar um presente para alguém e você quer agradar essa pessoa, você precisa ver o que aquela pessoa gosta. Das duas, uma. Ou se você conhece bem a pessoa, você vai dar o que ela gosta, ou você pergunta para a pessoa: o que você gosta? Qual é o seu tipo de perfume, de roupa, de tudo? Como que você acha que você vai agradar a Deus fazendo uma coisa que você nem sabe se Deus quer ou não quer? Fazendo algo de qualquer jeito. Dias atrás nós fizemos aqui uma pregação a respeito de Caim e Abel.
Caim deu uma oferta a Deus que não agradou a Deus, porque ele fez de qualquer jeito. No final de uns tempos, ele pegou o fruto da terra, ou seja, no final da colheita, na viração ali, tem época para tudo. Tem frutas que dão numa época, tem frutas que dão em outra época, tem legumes que dão mais em uma época. Então o texto diz que no fim de uns tempos, ali, aquele resto, Caim ele vai pegar da terra, ele vai pegar de qualquer jeito, ele vai dar uma oferta para Deus e Deus não vai aceitar. Deus não vai gostar do comportamento de Caim e da oferta de Caim. Aí o irmão de Caim, o Abel, ele era pastor de ovelhas, ele vai pegar do seu próprio rebanho o melhor que ele tinha, a melhor da gordura, e ele vai entregar a Deus. E o texto vai dizer que Deus gostou do comportamento do Abel e aceitou a oferta do Abel. Então, Deus, muito mais do que receber sacrifício, receber presente, oferta, Deus ele quer que você busque, de acordo com os olhos dele, o que agrada a ele. O que agrada a Deus. Nadab e Abiú tiveram um comportamento extremamente desrespeitoso e irresponsável que custou a própria vida. Entraram onde não era para entrar naquele momento, acenderam um fogo que não era para acender, ofereceram a Deus um fogo estranho que não fazia parte. Se você pegar o livro de Levítico, se você pegar todo o passo a passo que foi feito ali, tabernáculo, depois a maneira como Deus foi orientando os sacrifícios, os holocaustos, até os incensos, os aromas tinham que ser feitos de maneira específica, exatamente para aquilo. Então eles tinham toda uma doutrina a seguir, todo um passo a passo, toda uma cartilha. E eles passaram por cima daquilo. O ser humano nunca poderá usar como seu álibi. Eu não sabia disso. Deus ele sempre deixa tudo bem esclarecido. E é por isso que Deus levanta no mundo pessoas para pregar a palavra de Deus e ensinar. Porque vai chegar um tempo no mundo em que todos já vão ter ouvido a palavra de Deus e ninguém mais vai ter o argumento. Eu não sabia. Eu nunca ouvi falar de Jesus, eu nem sabia que existia. Então vai chegar um momento em que ninguém mais vai ter esse pretexto, porque todos vão ter conhecido e chegado ao conhecimento da verdade. Então, fica de lição para nós a nossa responsabilidade, o nosso cuidado, o nosso respeito às coisas de Deus. Nem tudo que você faz achando que está fazendo para Deus, você está fazendo de acordo com o que Deus se agrada. Você precisa ter um relacionamento com Deus, porque você vai aprendendo o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Quando você tem um amigo muito íntimo, na convivência, você já vai aprendendo o que ele gosta. Quando você casa, na convivência, você vai aprendendo o que você gosta. Na convivência de pai e filho, você vai aprendendo o que cada um gosta. Para você saber o que Deus gosta, você precisa ter um relacionamento com Ele. Muitas pessoas fazem coisas ruins acreditando, justificando que estão fazendo para Deus. Olha, por exemplo, o Estado Islâmico. Olha, por exemplo, tantos grupos terroristas que julgam estar fazendo coisas para Alá. Estão fazendo coisas para Deus. Estão limpando, exterminando determinados grupos. Estão limpando determinadas práticas que aos olhos deles são pecaminosas, vão contra aquilo que eles acreditam, e eles vão lá, matam, explodem, degolam, decapitam. Estão fazendo isso para Alá. Estão fazendo isso para Deus. Não. Deus nunca requereu isso deles. Eles estão fazendo aos olhos deles mesmos. Então, para que nós não venhamos a cair nesse erro, precisamos ter um relacionamento com Deus para aprender o que Deus gosta. E aí sim, eu entender que não me convém agir de acordo com os olhos do mundo. Me convém agir de acordo com os olhos de Deus.
Aos olhos de Nadab e Abiú, eles estavam ali oferecendo a Deus um fogo, acendendo um incensário, fazendo ali uma devoção, algo que seria bom aos olhos dele, aos olhos de Deus foi um pecado gravíssimo, resultou na morte deles. Aos olhos do mundo, é um casal apaixonado, aos olhos de Deus, são dois adúlteros. Aos olhos do mundo, foi uma paixão que aconteceu. Aos olhos de Deus, fornicação. Aos olhos do mundo, aquela pessoa aproveitou a oportunidade. Aos olhos do mundo, a pessoa aproveitou a oportunidade porque ela estava precisando. Aos olhos de Deus, roubo, furto, pegou aquilo que não era dele. Então, existe uma enorme diferença da maneira que o mundo enxerga as coisas, da maneira que Deus enxerga as coisas. Se eu me basear nos olhos do mundo, eu vou caminhar para a morte. O mundo é passageiro. Se eu me basear nos olhos de Deus, isso vai me levar sempre à vida, sempre à prosperidade, sempre à segurança, vai me levar à paz e tudo de bom que Deus tem para me oferecer. Então, que você guarde essa palavra no seu coração, que você compartilhe com outras pessoas também. Inscreva-se no nosso canal, nos acompanhe. Se Deus permitir, até o próximo vídeo. E obrigado por você ter ficado até aqui.